Carlão de Freitas. 11h08, bom dia, está começando o CBN Esporte. Hoje, sexta-feira, 14 de agosto de 2026, sexta-feira de muita repercussão sobre Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e, claro, as prévias Série A, Série B, Série C de Brasileirão. Porém, vamos começar com o Campeonato Espanhol. Amanhã começa a competição com 2 jogos, Alavés e Getafe, às 2h30 da tarde, e Sevilha e Rayo Vallecano fecham o dia às 4h30. Real Madrid e Barcelona só vão estrear no meio de semana. E da Espanha vamos para a Copa Paulista, quinta rodada, o Primavera enfrenta o Osasco Sporting no domingo às 11 da manhã, fora de casa. O duelo marca a estreia do técnico Tony Carvalho no comando da equipe. Ele substitui a Rafael Marques, o Turi Barba, que deixou o cargo por questões pessoais. O Fantasma lidera o grupo 3 ao lado do Juventus com 7 pontos. O 15 de Piracicaba só joga na terça contra o nosso Comercial, lá em Ribeirão Preto, meu caro Antônio Lupe. Perto da sua casa lá. Olha o tênis, os brasileiros Orlando Luz e Rafael Matos conquistaram o título do Masters 1000 de Montreal pelas duplas masculinas nesta madrugada. Eles venceram os adversários Marcelo Arévalo e Mate Pavic por 2-1, com parciais de 5-7, 6-4 e 10-6. Esta foi a primeira vez que uma dupla 100% brasileira venceu um Masters 1000. Já nós vamos falar do Guarani na Série C, mas a Inter de Limeira defende a liderança da competição amanhã, 7h30 da noite contra o Brusque em Santa Catarina. Quem vencer praticamente confirma a classificação à próxima fase, além de também terminar a rodada na primeira colocação. Série B de Campeonato Brasileiro, além do jogo da Ponte que nós vamos falar, a Macaca recebe o Náutico, mais 2 partidas abrem a rodada da competição. São Bernardo e Botafogo às 7h30 no ABC Paulista, Sport Recife e Londrina jogam na Ilha do Retiro às 8h30 da noite. Vamos para São Paulo, lá está Gabriel Dudziak. Preparação do tricolor paulista encara o Coritiba. O Verdão tem desafio amanhã no Rio de Janeiro. O Santos venceu, uma batalha contra o time equatoriano do Macará. E o Corinthians trouxe o empate lá da Argentina contra o Rosário Central do Dudziak. O Corinthians empatou com o Rosário Central por 0-0 na Argentina no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. O resultado permite ao alvinegro avançar de fase com uma vitória simples na Neoquímica Arena. Já o Santos venceu de virada o equatoriano Macará por 2-1 na Vila Belmiro pela Copa Sul-Americana. Os gols santistas foram anotados por Gabriel Barbosa e William Arão, com assistências de Neymar. Amanhã, pelo Brasileirão, o Palmeiras enfrenta o Fluminense no Maracanã, enquanto o São Paulo joga com o Coritiba no Morumbis. Já muita repercussão sobre os jogos envolvendo os paulistas ontem na Copa Libertadores. O Corinthians sofreu, mas trouxe o jogo vivo para o Brasil. E o Santos venceu na Vila Belmiro com uma boa participação, uma participação decisiva do nosso menino Neymar. Ô Antônio Lupe, hoje tem Macaca no estádio Moisés Lucarelli. Uma boa sexta-feira pra você, bom dia. Tudo bem, Carlão, bom dia pra você, bom dia pra quem acompanha o CBN Esporte. Sexta-feira sextou e sexta-feira com o Macaca em campo. A Ponte enfrenta o Náutico às 7h30 da noite, querendo colocar fim a uma sequência de 15 jogos sem saber o que é uma vitória. Só que o técnico Márcio Zanardi vive cada dia com um novo problema. Sem opções, deve improvisar nas 2 laterais. Diego Porfírio deve ser desfalque para o duelo contra o Timbu. Ainda sem o pagamento do Transferban, a expectativa é que poucos atletas sejam relacionados para o duelo. A Ponte Preta é a última colocada e vai reencontrar velhos conhecidos que estarão do outro lado com a camisa alvirrubra. É um jogo importante, mais pro Náutico, né? A Ponte tem esse desafio aí, esse jejum a quebrar, mas o Náutico busca aí se aproximar do bloco dos 6 primeiros colocados.
Antônio Lupe, você esteve nesta manhã nos corredores do estádio Brinco de Ouro. Quais as boas novas do Bugrão, Lupe? O Guarani que está treinando para o duelo contra o Ipiranga, segunda-feira no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E hoje Maurício Antônio, zagueiro, foi o entrevistado lá na sala de imprensa do Brincão. Ele falou sobre vários assuntos. O que o Guarani precisa corrigir para não ter os mesmos erros que aconteceram nos últimos jogos. E falou sobre salário atrasado. Como é que o elenco tem reagido a essa situação que está atrapalhando o Guarani, mas é um problema de muitos clubes do futebol brasileiro. Daqui a pouco, o Maurício, cara inteligente, fala bem, um cara centrado, vai trazer a visão dele por que o futebol brasileiro está convivendo com esses problemas. Será que é a mesma da nossa? Vamos aguardar. A nossa visão do futebol brasileiro. Boa, boa, Mauricião Antônio, então já vai falar aqui no CBN Esportes. E hoje, hein, onde será que ele está? Por onde anda Fábio Chaib? Estará ele no Principado de Vinhedo? Estará ele no palacete acarpetado, no Principado de Itu? Ou num palacete acarpetado numa cobertura luxuosa aqui num bairro nobre da cidade de Campinas? Fábio Chaib, destaques Copa Libertadores e Sul-Americana. Fábio Chaib. E o Botafogo do nosso Diegão Alves, cara. Eu tive que consolar Diegão hoje nas primeiras horas da manhã através do telefone porque ele estava inconsolável. Fabião, bom dia, boa sexta. Fala, Carlão de Freitas, muito bom dia ouvinte CBN. Pois é, ontem lá no Peru o Botafogo tomou uma goleada, uma sabugada, perdeu de 6-1 para o Cienciano lá em Cusco, numa altitude de mais de 3.500 metros, mas isso não foi apenas desculpa para essa derrota tão vexatória, né? A pior derrota de um brasileiro na história das Copas Sul-Americanas, chamando a Libertadores, a própria Copa Sul-Americana e também Conmebol e Mercosul. É a pior derrota de um time brasileiro, 6-1 para o Cienciano contra o Botafogo. Ontem também tivemos o Vasco. O Vasco jogou, empatou 0-0 com o Olímpia, decide a vaga na próxima fase da Sul-Americana lá em Assunção. E já pela Libertadores da América, o Mirassol estava vencendo, mas sofreu empate contra a LDU. Jogo no Maião. Agora o Mirassol vai até Quito para decidir a vaga contra a LDU, viu, Carlão? Boa, 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 Fábio Chaib. E você, claro, pode participar do nosso programa, o 99186, através do Zap Zap, claro, 99186-9070. 99186-9070. O corintiano deve estar aí feliz com o resultado. Afinal de contas, trouxe aí uma boa possibilidade para o Brasil de vencer o Rosário Central e avançar nas quartas de final da Copa Libertadores. Ponte Pretano, Bugrino, São Paulino, Santista e Palmeirense, você também pode participar, nos ajude a fazer o CBN Esportes. 11h16, o programa Claro, capitaneado, dirigido por ele, Valmir Bortoleto. E a moça do streaming, ela é brava, ela odeia crachá, mas ela é competente, uma barbaridade, essa Samila Dipp. Apresentação, Carlão de Freitas. 11h16, o intervalo é muito rápido. CBN Esportes Campinas. Os serviços Chevrolet vêm junto com oportunidades para você deixar seu carro bem cuidado e sua segurança garantida. Aproveite! Troca de óleo para Celta Classic, Onix e Prisma por R$ 249. E com mais R$1 você leva o filtro de óleo. Troca de pastilhas de freio dianteiros para Celta Classic, Agili e Prisma por 2 parcelas de R$ 100. Pneu Aro 15 para Onix e Prisma por 6 parcelas de R$ 100 com montagem grátis. Agende pelo site e aproveite os serviços Chevrolet. Desacelere, seu bem maior é a vida. Chevrolet. Um novo dia começa na Cinemark, cheio de oportunidades e de novos vilões para o Homem-Aranha enfrentar. Não perca Homem-Aranha, um novo dia. Peter Parker foi esquecido por todos, incluindo o amor de sua vida e seu melhor amigo. E precisa recomeçar, mas seus inimigos têm outros planos. Homem-Aranha, um novo dia. Assista hoje nas salas 3D da Cinemark para uma experiência ainda mais incrível. Homem-Aranha, um novo dia. Classificação indicativa 12 anos. Acessibilidade disponível.
Ter o controle do veículo onde você estiver traz mais tranquilidade para o dia a dia. Com o rastreamento veicular da Orcegups, você acompanha em tempo real a localização da sua família ou colaboradores direto do celular. Também tem acesso a trajetos, velocidade e localização, aumentando a segurança e as chances de recuperação em casos de furto ou roubo. São 54 anos de confiança que fazem da Orcegups referência nacional em proteção e tecnologia aplicada à segurança. Orcegups, atentos a tudo o tempo todo. Acesse orcegups.com.br e solicite um orçamento. 11h18, uma sexta-feira pra gente celebrar a vitória do nosso Peixão, a grande atuação do menino camisa 10 Neymar, Príncipe da Vila. o 100º gol de Gabigol. Que quinta-feira para ser celebrada. Mas hoje é sexta, Mário Quintino. O trânsito alvinegro na cidade de Campinas e região. Mário, boa sexta! Tudo alvinegro hoje. Fala, que abertura, Carlão. hein, Marinho? Bom dia pra você. Eu gostei, foi bem. Bom dia pra você, pro Lupe, pro Chaibe, pra todo mundo que nos acompanha. Inclusive, Carlão, só um bastidor. Ontem eu tive que assinar o streaming pra ver o jogo, né? E aí eu concluí a assinatura. Quando eu concluí a assinatura, gol do Macará. Meu Deus! Tá parecendo eu, cara. Eu ligo o rádio, não sei o que acontece, meu time sempre toma gol. É mesmo? É. Não sabia, não. Vamos ver o jogo da volta aí. Bom dia mais uma vez, então, para todo mundo. Já trazendo informações da região central de Campinas, o nosso ouvinte que segue pela Moraes Salles encontra trânsito intenso e tem as obras do BRT acontecendo também. Atenção, trecho que vai do Viaduto Cury até a chegada para a Rua José Paulino. A José Paulino tem movimentação maior no acesso para Campos Salles e também mais à frente chegada para Benjamin Constant. Trazendo informações também da Benjamin Constant, movimentação maior na região do Mercado Municipal e também já no acesso para Andrade Neves. A Andrade Neves, apesar do trânsito intenso, por enquanto é um bom caminho, com trânsito mais intenso em direção da Torre do Castelo. Carlão. Obrigado, Mário. 11h20. Dia 22 de agosto é Mac Dia Feliz. Nesse dia, seu Big Mac vira o jogo para crianças e jovens. É nos Macs de todo o Brasil. Vem participar. O aniversário do Grupo Germânica chegou com condições especiais para você viver o luxo em movimento com Lexus Campinas. Exclusividade e sofisticação com 10 anos de garantia, taxas a partir de 0% e bônus exclusivo. A melhor oferta é você de Lexus novo. Venha para Lexus Campinas e descubra um novo padrão de excelência. Acesse lexuscampinas.com.br ou visite nossa concessionária. Consulte condições, desacelere, seu bem maior é a vida. Simbora! No ritmo da obra não dou mole não. Vou de Cotag, agilidade e precisão. Pedreiro, azulejista, aqui é obra avança. É 400, é confiança. Botador ou riscadeira, não importa a região. Sou brasileiro, sou Cotag, a marca da construção. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Brasileiro eu sou, com Cotag eu vou. Cotag, com você, construindo o mundo. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cotag, com você construindo o mundo. Onze 22, Antônio Lupe. Eu tô curioso pra saber da galera esta sexta-feira, se tem corintiano muito empolgado, se tem santista feliz, Ponte Pretano amargurado, bugrino na expectativa. Como é que tá, Lupe? 991869070, o nosso zap. O meu xará, o Antônio, falou aqui, ó, Santos sempre Santos, dentro ou fora do alçapão. Boa. Valeu, Peixão. Tá feliz, hein, xará? Fazia tempo também. Nossa. Que fase, quase que tomou um sustinho no começo do jogo. Bom dia, Carlão. A Libertadores só houve empates nos 8 jogos. Procede? Eu
confesso que eu não... Na verdade são 7, né? Porque o jogo envolvendo os colombianos foram adiados, mas os 7 jogos foram empates. Olha aí, velho, boa. Rosário e Corinthians, Estudiantes de Universidade. 7 empates. Nossa, isso mostra o equilíbrio. Cruzeiro e Flamengo 1x1, Palmeiras e CR 1x1, Mirassol e LDU 1x1, Estudiantes e Universidade. Deus. Ninguém marcou mais de um gol, hein? Que fase, hein? Será que teremos alguma ameaça para os brasileiros nesta Libertadores? Bela observação do nosso amigo aqui, ó, o Donizete Cândido, hein? Donizete está ligado de olho em tudo que acontece na Libertadores. O Rodrigo Pupo, bom dia, amigos do CBN Esportes. Uma coisa que não entendo. A Ponte tem 3 jogadores com contrato desde março e ainda não atuaram, mas o técnico Zanardi não quer usá-los e alega que não tem peças para montar a equipe para enfrentar o Náutico. Ô Rodrigão, mas esses jogadores que têm contrato desde março, eles já nem, pelo que eu tenho de informação, eles nem estão fazendo parte, né? Na verdade, assim, por que causa uma certa estranheza? Porque são contratos que foram feitos há alguns até o ano que vem, entendeu? Então, assim, se eles já não estão treinando, tem que rescindir, porque aí é um custo a menos para o clube. Mas tem coisas na Ponte que a gente não entende, tá bom? Mas eu entendo a tua observação aqui. O Wagner Aparecido Leão. Bom dia, pessoal do CBN Esportes, a todos no final de semana. Será que hoje teremos uma vitória da Nega Véia? Ai, não sei não, hein? Difícil. Até pelo time do Náutico, né? O Náutico não faz lá uma grande campanha, mas está invicto algumas rodadas. Mas tem Jean Carlos, tem o menino que jogou no Guarani, bom jogador, né? Wanderson. Aquele meio-campista, Wanderson, que parece o Richard Rios, um pouco baixinho. Isso. Wanderson. Deixa eu pegar aqui mais alguma mensagem, final do telefone 4663. Vocês viram mais uma vez um ato lamentável na Argentina, o goleiro... vocês viram mais uma vez um ato lamentável no jogo do Corinthians. O goleiro Hugo Souza sofreu ofensas racistas. Até quando? É verdade. Ontem o protocolo foi acionado, né? Do árbitro. Mas infelizmente, eu tô para dizer para você que até sempre, em se tratando de Copa Libertadores, né? E Copa Sul-Americana. E a Conmebol com aqueles... respeito sempre, e isso e aquilo tal. Cara, infelizmente ação prática nenhuma. Nenhuma. É só nota oficial, é só campanha antes de começar jogo, mas ação mesmo nenhuma. E é muito grave, é crime, mas toda rodada, né, de Copa Libertadores ou Copa Sul-Americana é sempre a mesma história. E ontem, mais uma vez, esse fato lamentável aí envolvendo o goleiro Hugo Souza no jogo em que o Corinthians empatou com o Rosário Central em 0-0. Bom, 11h25, então vamos para São Paulo. Vamos lá repercutir este empate do Timão. Tem aí a preparação do Palmeiras amanhã contra o Fluminense. O São Paulo também recebe o Coritiba. E o Santos ainda celebrando, mas tem parada difícil no domingo contra o Vasco. Mas ainda dá para curtir um pouquinho a vitória de ontem pela Copa Sul-Americana. Gabriel Dudziak. O Corinthians foi à Argentina em busca de um resultado que lhe mantivesse no páreo no duelo da volta contra o Rosário Central pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro tempo teve poucas oportunidades para os dois times, mas o alvinegro acertou o travessão. Já na etapa complementar, o time argentino dominou as ações e bateu bastante para gol, sem, no entanto, conseguir tirar o 0 do placar. Agora, o time paulista pode classificar com uma vitória simples em casa. É um cenário distinto daquele contra o Inter na Copa do Brasil, quando a equipe voltou com derrota por 2-0 e foi eliminada logo depois. Para o técnico Fernando Diniz, desta vez o comportamento da equipe também foi diferente. Eu acho que a gente faltou aquilo que a gente teve no jogo da volta contra o Inter, que teve lá em Bragança, que teve hoje, uma entrega quase que absoluta para poder se defender bem e quando tiver a bola acelerar bem o jogo. Eu acho que o time soube aprender com aquilo. Pela Copa Sul-Americana, o Santos tomou 1-0 do equatoriano Macará com 4 minutos de jogo. Precisando reagir, o Peixe ficou com a bola e começou a testar o goleiro adversário na Vila Belmiro, chegando ao empate com Gabriel Barbosa após passe de primeira de Neymar. No segundo tempo, a dinâmica do jogo ficou ainda mais favorável aos santistas, que pressionaram e que chegaram a fazer 2 gols que foram anulados antes de Arão de cabeça determinar o 2-1. Na volta, o Santos poderá jogar pelo empate para seguir adiante. Para o técnico Cuca, a atuação foi boa, mas no Equador, o time precisará ser poupado. Praticamente obrigatório.
fazer isso, né? Senão você vai acabar perdendo mais jogadores. Menos de 72 horas para jogar com o Vasco no domingo, fora de casa. Depois tem a viagem longa e jogar lá vai ser também muito complicado, mas... Amanhã, às 4h30 o Palmeiras joga com o Fluminense no Maracanã pelo Brasileirão. O zagueiro Bruno Fux pode voltar aos relacionados, enquanto Paulinho e Kelvin ainda ficam fora. Já às 9h, o São Paulo enfrenta o Coritiba no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Arthur voltou a treinar com a equipe e pode retornar aos titulares. De São Paulo, Gabriel Dudziak. Tá aí, Gabriel Dudziak trazendo as informações dos grandes clubes. Hoje vamos dar uma atenção especial aí pro Corinthians e pro Santos que jogaram ontem. Esse Corinthians, hein? Tudo bem, a gente fala do elenco e tal, mas o time do Corinthians, quando é pra jogo pegado, esses jogos mais catimbados, esses jogos em que há necessidade de ser copeiro, o Corinthians é bom, né? Pode até perder, como já perdeu pro Internacional e tal, mas é um time que ele é diferente o Corinthians das Copas do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Ontem 0x0 bom, né? Apesar do sufoco danado, não? E ainda mais com um jogador a menos, né? Depois naquela reta final de segundo tempo, o Alan, né? Que foi expulso. Alan ou Alan? Alan, né? Alan, né? Então ele foi expulso e acabou prejudicando demais o Corinthians, mas é algo que me pega bastante. Por exemplo, o segundo amarelo foi uma falta que ele tinha que parar o contra-ataque ali. Então, ele mereceu o cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho. Mas o que me pega, sabe o que é? É que, às vezes, o brasileiro, ele entra na catimba do argentino. O primeiro cartão amarelo dele foi num bolinho que deu ali. Sempre o bolinho, né? Desnecessário, Sim. entendeu? E aí acabou com a expulsão. Mas, enfim, já foi. Bidu, cara, a bola bateu 2 bolas na trave. E depois aí o Hugo fez uma defesa importante ali na reta final do jogo também. O Bidu foi querer sair jogando aquela no final lá. Eu xinguei ele, uma barbaridade. Eu não sei quem na deu pra ouvir, né? Tira, Bidu! E ele não tirou. Nossa, mas esse atacante do Rosário Central que chutou... Marco Ruben? Ele jogou aqui no Brasil, né? Atlético Paranaense. Atlético Paranaense, verdade. Mas o resultado muito bom pro Corinthians, que agora decide em casa na Neoquímica Arena. A pressão agora passa pro Rosário Central. Ainda não está nada definido. A gente sabe que o Corinthians encontra dificuldades neste momento com relação a jogadores, né? A esperança do Yuri Alberto, de repente, voltar. Fábio Chave, nós temos o repórter CBN, mas... dá pra... Beleza, tem mais. Então, Fabião, e aí? Está em aberto, mas decidir na Neoquímica Arena é complicado pro Rosário, hein? Muita vantagem pro Corinthians, resultado bom, né? Um empate fora de casa. Sofreu um pouco também, mas as ações ofensivas do Rosário ali foram bem concentradas. A defesa do Corinthians é muito sólida, né, Carolão? Sim, Gustavo Henrique, o próprio Gabriel Paulista também. Exatamente, os laterais também, o Mateuzinho fez bom jogo também, assim como o Bidu. O Corinthians leva boa vantagem agora com essa possibilidade de vencer em casa, resultado mínimo aí pode garantir o Corinthians nas oitavas de final e teremos um grande jogo realmente. O Di Maria ontem também foi anulado até pelo Corinthians, né? O Rosário não tem que reclamar, não conseguiu marcar o gol e o Corinthians sai com uma boa vantagem. Acho que aqui na Neoquímica tem uma boa condição, é um jogo em aberto, muda até a característica do jogo, mas tem uma boa condição de seguir na Copa Libertadores. E o Peixão, hein? O Peixe jogou bem ontem. Jogou bem. 4 gols, né? Mais 2 foram invalidados. O Gabigol e Neymar, quando entrosa, Sim. Aí fica difícil parar. E ontem, pouco mais de 10 mil torcedores na Vila Belmiro. E eu não queria falar da atuação do Santos, não, mas eu queria pegar uma fala do Neymar logo após o jogo. Ele passou pela zona mista e o jogador ele é muito cobrado pela torcida, né? E eu gostei da atitude do Neymar. Ele cobrou a torcida, falou, gente... E aí? A gente precisa de vocês. A gente está em 3 competições. Tudo bem que no Campeonato Brasileiro o Santos está na zona do rebaixamento. Na Copa do Brasil enfrenta o poderoso Palmeiras e tem chances de se classificar para as quartas de final de uma Sul-Americana com empate lá no Equador. Então a torcida do Santos tem que abraçar mais. Mas a Vila Belmiro não cabe, cara. Lota, compra todos os ingressos. Debate isso, né? Compra os ingressos, mas tem que lotar. Poderia levar para São Paulo, onde a presença de público seria melhor, né? Até no dia da Copa do Brasil o Fabião falou, de repente pode mandar lá pro Morumbi. Poderia o Santos encontrar algumas alternativas para ter mais público. Haja visto que quando manda o jogo na capital, é de 40 mil, 50 mil, né? Futebol, então, um público moderno não comporta mais 10 mil pessoas. Para um time do Santos, não. Um clube como o Então. Santos não dá mais, não. Pouca receita, um estádio maravilhoso, mas já um estádio obsoleto também. Ou um clube como o Santos, a Vila Belmiro hoje, ela ficou um pouco mais complicada. Eu acho que o Santos é muito grande para jogar na Vila Belmiro, na lendária Vila Belmiro. 11h32, na volta a gente continua falando mais sobre os grandes clubes e, claro, tudo sobre Ponte Preta e Guarani. Guarani, Ponte Preta, repórter CBN.
Repórter CBN. Sexta-feira, 14 de agosto de 2026. O Tribunal Superior Eleitoral determinou a suspensão temporária do processamento de novas filiações partidárias. A medida tem o objetivo de conter fraudes, até que seja concluída a auditoria sobre acessos indevidos registrados na plataforma da Corte. A decisão foi tomada em virtude da identificação de uma alteração fraudulenta na filiação do senador Flávio Bolsonaro, que apareceu como integrante do partido Missão quando tentou homologar a candidatura à presidência da República. O TSE confirmou que também houve uma tentativa de modificar o vínculo partidário do presidente Lula. A Corte esclareceu que os registros formais de ambos os candidatos já foram regularizados. Uma perícia técnica inicial descartou um ataque hacker ao sistema da Justiça Eleitoral. O diretor comercial da CEMIG Sim, Rubens Soalheiro, foi demitido sob suspeita de ligação com um esquema financeiro ligado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro. Ele teria facilitado o envolvimento da estatal com a empresa Green Investimentos, presidida por Felipe Cansado Vorcaro, primo do banqueiro. A CEMIG Sim também informou que não mantém mais negócios com a Green Investimentos. E o Corinthians informou que cobrará investigações e punições para os responsáveis pelas falas racistas contra o goleiro Hugo Souza no jogo contra o Rosário Central, fora de casa pelas oitavas de final da Libertadores. O atleta da equipe paulista denunciou ao árbitro as ofensas feitas por torcedores argentinos e o juiz acionou o protocolo antirracismo. Em campo, o Corinthians segurou o empate por 0-0. As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira na Neoquímica Arena. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Ainda na rede CBN, informações ao vivo com Felipe Igreja. Felipe. Muniz, o partido Missão apresentou ao Tribunal Superior Eleitoral uma representação criminal para pedir a investigação de uma suposta fraude que resultou na filiação indevida de Flávio Bolsonaro ao partido. A ação foi protocolada ainda ontem à noite e será relatada na corte pelo ministro Floriano de Azevedo Marques. Segundo o partido, a filiação de Flávio Bolsonaro teria sido realizada sem autorização do senador e com a utilização de dados falsos. A Missão afirma que o CPF e o endereço foram adulterados e que o cadastro foi feito no dia 2 de agosto a partir de um endereço de IP. A legenda afirma que houve falhas no sistema de filiação partidária e permitiram a inclusão desses dados mesmo com inconsistências cadastrais. Após esse episódio envolvendo o senador Flávio Bolsonaro, do PL, a Missão afirma ainda que identificou uma nova tentativa de filiação fraudulenta, desta vez em nome do presidente Lula. Só que o cadastro foi cancelado antes de ser confirmado no sistema oficial do TSE. A legenda pede, então, uma investigação para descobrir quem estava por trás do IP utilizado nesse processo, bem como a identificação de contas ou assinaturas vinculadas a esse endereço. A Missão aponta um suposto crime de falsidade ideológica para fins eleitorais nessa documentação que foi protocolada junto ao TSE. Muniz. Obrigado pelas suas informações, Felipe Igreja, ao vivo, direto de Brasília, agora 11h36. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Carlão de Freitas. Onze 36 991 8690 70, Lupe. Mandar um abraço aqui rapidinho pro meu grande amigo, o Wilson. Grande Wilson. Wilson. Versão nosso da Band? Era, grande né? versão. Antigo. Era da Band. Eu trabalhei com ele na Rede Século XXI. Agora ele tá na TV Tem, de Sorocaba. Que legal. De Sorocaba não, Jundiaí. Boa. Grande abraço, que boa viu? notícia. Grande Wilson. Grande Wilson. Tá, boa. e ele sempre tá com o rádio ligado na CBN gente Campinas. Boa, impressionante. Valeu, Wilson. Tamo junto. Torcedor do Grande Wilson Prudente. Ismanhoto. Ismanhoto. Bom dia. E a novela Memphis acabou? Estou sem saber. Acabou nada. É o G que mandou mensagem, final do telefone 1801.
Acabou nada. O Corinthians vai fazer aí uma nova proposta. Uma roda de debate, né? Com relação à dívida, né? Para tentar aí o Memphis dar mais uma contornada nessa dívida aí. Muitos capítulos ainda neste dramalhão mexicano. O glorioso JP de Moraes, o Santos dançou o Macará. É uma dança, será? Tu Macará? Corpo, alegria, Macará. Macarena. Macará. JP, Essa rapaz. não foi boa, não. Espirituoso, né? Foi assim... Foi... Ele tentou ser... Mas o JP consegue mais, hein? JP, eu Tem conheço potencial, você, não é de hoje. tem potencial. Você pode mais. O Emerson tá aqui. Hélio dos Anjos deve um favor ao Elvis. Podia pagar hoje, né? É o Emerson que mandou mensagem. O Wilson, bom dia, Carlão. Hoje nós ganha. Antônio Wilson do Nova Europa. Por que hoje nós ganha? Antônio Você Wilson. vai jogar hoje? Não. Hoje eu quero em casa relaxar. Fala, Lupe, quanto custa o ingresso pro jogo da Ponte? Ricardo do Jardim Miriam. Ricardão, eu pego aqui pra você agora, bicho. Ricardão. Só um minutinho. Se você puder aguentar só um minuto, eu já tô pegando aqui o valor. A diretoria da Ponte deveria pagar pro torcedor ir no campo, né? Deixa eu pegar aqui, ó. Mas tem que pagar bem, né? Porque pra tirar o cara de casa pra ver essa pelada aí não dá não, velho. Ó, eu vou passar aqui o valor pro meu amigo Ricardo. Vai lá. Ô, Ricardo, só um minutinho, hein? Tá bom, só um minutinho. A Ponte não postou, Ricardo. Você acredita, velho? Não tem o preço do ingresso daqui. Eu já vejo pra você, tá bom? O último jogo foi quanto? 60? Nossa. Último jogo? Faça a menor ideia. R$60, cara. Ponte Preta, vamos ver aqui no Instagram. Cara... Opa, Pedro Lino tá na área. Mandou aqui, ó. Pedro Lino. Mandou aqui. Figuraça. Aqui, ó. Mandou 30,60. 30,60. 60 e 30 arquibancadas, R$60 a inteira, 30,6, tá caro, hein? VIP 100... O que tem no VIP? Será que joga bola no VIP com a camisa da Ponte? 150? Acho que no VIP nas cadeiras vitalícias ali. Vitalícia é 120 e 60,6. Valeu, Pedro Lino, tamo junto, garotinho. Alimentício amigo de Donald Trump, hein? Manda um abraço pro Pedro Lino e pro David Lázari, é isso? Se não for... Deve ser David Lázari. Estamos voltando de Limeira. Criador de redes sociais. Legal. Criador de redes sociais dele lá, conteúdo. É o assessor de imprensa do Pedro Lino? Tá mal de assessor Pedro de Lino imprensa, tá voando, Pedro Lino, velho. Deixa eu mandar um abraço aqui também pro Carlos. Carlos tá aqui, ó. Bom dia, bancada da CBN. Promoção, compre um ingresso e leve 4. Vocês projetam São Paulo e Boca na Sul-Americana, será? Pode ser. O Boca já está vencendo por 3-1, né? O São Paulo empatou 1-1. Pode ser, a possibilidade é boa de termos aí um São Paulo e Boca Juniors. O Ricardo falou que vai pro jogo com a filha dele, a Ana. Boa, Ricardão. Boa, Ricardo. Boa, vai lá. E outra, sexta-feira, eu já vou te adiantar uma coisa, você vai sofrer, tá bom? Cara, sabe que pensando nisso... Vai sofrer, você e a Ana. Então, tudo vai sofrer, tudo, mas aquele momento de você estar com sua filha ali na frente do campo, tomando uma gelada, tomando um guaraná ali, conversando, mostrando pra criança, tal, momentos maravilhosos, isso é legal. O que atrapalha é o jogo. Isso. O jogo atrapalha. Mas tudo que envolve a partida, isso é legal. Faz bem o Ricardo. Chegar ali umas 7h15, jogo é 7h30? Encontra os velhos amigos, isso, conversa, aí pergunta como é que tá. Bate-papo. Aí pra encerrar o assunto, fala assim, e essa macaca? O cara, vamos entrar. Aí quando termina o jogo também, independente do resultado, sexta-feira, toma um gelo, tem um Valenite um pouquinho mais comprido. Isso o jogo de futebol, ele é gostoso. Verdade. Agora, o que atrapalha pro torcedor é o jogo, quando o time dele é ruim, né? Compra uma pizza de 10. Isso, igual a gente lá em Bragança. Paguei 15 na pizza. Fui o único cara que tomei um golpe do cara da pizza de 10. A pizza chama pizza de 10, eu paguei 15, meu amor. Você acredita? Lá em Bragança, tá escorrendo óleo até agora senhora, aqui, né? Mussarela. Queijo é aquele maisena, né? Queijo maisena, velho. E ainda paguei 15 conto, Fábio Chá. Marcelo Stephanie. Chama pizza de 10. Pizza eu falei, de 10. quanto que é? O cara falou 15. E eu paguei. Nossa, mas eu sou muito... Eu, você e Júlio Nascimento. Júlio Nascimento. E uma chuva cantando a foice. Bom dia, amigos. O que mais me deixa indignado com a diretoria Ponte Pretana é o silêncio. Nós... nos monocast que o presidente fazia, falou várias vezes que não haveria debandada, que a imprensa falava demais, que dia 20 registraria os jogadores e agora não vem falar nada. É o Daniel de Boston. É verdade, hein, Daniel? Você sabe que tudo que a gente fala, e às vezes a gente fala até em tom de brincadeira e de ironia e acaba acontecendo, como eu disse pro Lupe, não vai escrever ninguém.
não vai pagar a transferban, não vai inscrever ninguém. E olha o que está acontecendo, não vai inscrever ninguém. A Ponte não tem dinheiro para pagar o transferban. Fora, né, aquelas declarações do presidente falando que tudo isso era coisa da imprensa e tal. E tudo está acontecendo. O final do telefone... é o Vanderlei. Vanderlei tá aqui com a gente. Se a Ponte não ganhar hoje, já pode votar. Vai fazer 16 jogos invicta. É verdade, né? O pessoal tira sarro, mas é verdade. Vai chegar a 16 jogos sem vitória. Vamos ver aqui mais um. Hoje a Macaca ganha de 2-0. É o grande Luiz Nascimento, lá da prefeitura, mandando mensagem aqui. Parceiro. Grande Luiz. Mandou um zap hoje pra mim. Boa, Luizão. Tamo junto, Luiz. O Renatinho tá aqui conosco. Amanhã tem. Ninguém dorme em campo para mais uma rodada da Liga Prado de Futsal. Somos líderes isolados com um jogo a menos. Poderia encaminhar pro Scheibe para tentarmos fechar um patrocínio? Abraço. Interessante. Qual que é o time? Você tá indo tá dando bote certo. É o Ninguém Dorme contra o El Cartel. Ó, que legal, hein? Clube dos Ferroviários. Aí sim. Aliás, domingo, eu não vi aonde... é que eu não tô lembrando aonde eu vi. Mas tem a decisão do Amador de Indaiatuba. Olha e é aí. O 15... o time do Cabelo? Eu acho que é o time do Cabelo. É 15 de novembro, um negócio assim? Acho que era. Se tiver alguém de Indaiatuba, pode confirmar, por favor, mas é isso. Eu acho que domingo é a final. E é lá no Ítalo Mário Limonge, hein? Olha que legal, porque cara. O Primavera joga fora contra o Osasco. Gramadinho bom. O Primavera joga domingo contra o Osasco. Se tiver alguém de Indaiatuba nos ouvindo, por favor, só confirma se é realmente... É domingo. E é no Ítalo Mário Limonge, o nome dos times que vão para a decisão do Amador de Indaiatuba. O futebol amador em algumas cidades aqui da região, Campinas também, cada vez mais forte, né? Ah lá, a audiência é forte, né? É o 15 de novembro. O Carlos mandou mensagem aqui, ó, 15 de novembro. É isso aí. Nossa, imagine o Cabelo, então. Imagina. Meu Deus do céu. Já começa hoje. Bom dia, intervenção judicial urgente no Guarani. O comprador da área do Guarani não cumpriu com todos os pagamentos do contrato. É o Eduardo que tá mandando mensagem aqui. Eduardo, final do telefone 8798. Valeu, Eduardo. Tá bravo aqui o Eduardo, hein? Vai ter muita discussão ainda essa situação do Guarani. Pra fechar aqui, ó, o Elinho. Bom dia, sou macaquinha, mas R$60 eu pago metade da última parcela do IPTU. Aí eu fico kits com o Dário. Grande Elinho, tamo junto, garoto. Boa. É isso, daqui a pouco tem mais mensagens. Boa, Antônio Lupe. 11h45, Fábio Scheibe, vamos falar da Macaca, o quê? Não, antes de falar da Macaca, né, a gente está falando sobre campeonatos alternativos aí, vale lembrar que esse final de semana também teremos 4 dos classificados à Série C do ano que vem, né? Hoje tem a rodada final da Série D, né? Sim. Com Gama e São José, o Zequinha, o Asa contra o Goiatuba, o ABC contra o Nacional do Amazonas e também CSA e Uberlândia. Os perdedores ainda terão uma segunda chance, já que esse ano sobem 6, então farão um play-off entre eles ali para definir os outros 2 classificados. Infelizmente é o cenário que a gente fala, né? Guarani na Série C esse ano e possivelmente a Ponte Preta ano que vem também na Série C serão concorrentes aí, adversários dessas equipes, né, Carlão? Eu falo em Série D, eu lembro do 15, que vacilo, hein? 15 era pra estar aí nesse bolo aí pra buscar o acesso. Lupe, Macaca hoje contra o Náutico Capibaribe, o Timbu. Novamente Ponte e Náutico se enfrentam. Foi um duelo de muita frequência no passado, né? Principalmente porque as duas equipes estavam na Série C e caíram no mesmo grupo. Ou seja, eles se enfrentaram na primeira fase e depois 2 vezes, né? Isso. Na ida e na volta na fase de grupos. E já se encontraram lá nos aflitos no primeiro turno da Série B. O Náutico levou a melhor e agora novamente estarão em ação. A Ponte Preta enfrenta o Náutico sem vencer há 15 jogos. A partida acontece hoje às 7h30 da noite no estádio Moisés Lucarelli, 22ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. E qual é o time da Ponte Preta que vai entrar em campo? Acredito que nem o Márcio Zanardi ainda tem total confiança em relação ao time que ele vai escalar, porque são muitos problemas. Em relação ao jogo contra o Ceará, o treinador da Ponte perdeu 4 titulares. São eles o lateral direito Júlio, o zagueiro Lucas Cunha está suspenso, o Kevson teve uma lesão grave no joelho e está fora da temporada, e além disso, Diego Porfírio está fora do jogo com uma lesão muscular. Ou seja, não tem nem lateral direito e não tem nem lateral esquerdo para jogar. Então a tendência é que o treinador da Ponte vai improvisar e com certeza no banco de reservas, já vou até aqui dar um destaque do jogo, tem novidade no banco. Meninos do Sub-20 foram promovidos ao principal
porque a Ponte não tem jogadores para formar um time titular com um banco para dar aí opções ao técnico Márcio Zanardi. Se segura na cadeira torcedor da Macaca com o provável time. Vinícius no gol, Sérgio Palácios deve jogar, Gustavo Almeida, porque o Márcio Silva também já foi embora, e Diego Leão. Daniel Baianinho deve ser improvisado aí na lateral esquerda. Não, na lateral direita, no caso, né? Como ala direito. André Lima, Léo Gomes e Elvis no meio-campo e Matheus Souza. Garoto. No ataque, David da Hora e Brandão. É o provável time da Ponte que vai tentar colocar fim a uma sequência de 15 jogos sem saber o que é vencer. E parece um cenário do Campeonato Paulista. Um time recheado de jogadores da base e que talvez ainda não estejam prontos para assumir essa responsabilidade. Do outro lado, o técnico Hélio dos Anjos e também Guilherme dos Anjos, essa dupla que já fez muito barulho pelos lados do Moisés Lucarelli, deve colocar um time com Muriel no gol, Arnaldo, que já passou pela Ponte, lateral direito 2019, Betão, Gustavo Henrique e Igor Fernandes, Léo Índio, que era o Léo Oliveira na Ponte, né? Lá, aí voltou com o Índio, né? Porque lá pode, aqui não pode. Na Ponte. O Enderson, que é o menino que passou pelo Guarani, e o Giancarlo. Giancarlo é aquele do Novo Horizontino, lembra? Bate uma falta que é um perigo. Borassi, Derek, que é o do Guarani, e Cauã Maranhão é o provável time do Timbu para o duelo contra a Macaca. A arbitragem do jogo fica a cargo do senhor Júlio César Flagger, de Santa Catarina. E mais uma vez, o que a gente vai falar? Tem que ter criatividade para falar sobre esse jogo, né? Para o torcedor pontepretano, nenhuma perspectiva. Sinceramente, eu não vejo nenhuma perspectiva da Ponte vencer. Vai lutar, vai brigar. Aliás, como os jogadores estão lutando, né? Trabalhei no jogo contra o Ceará, eu gostei da postura, né? Não estou falando do resultado, mas da postura dos jogadores da Ponte, se entregando. Tecnicamente é um time muito abaixo, né? Por tudo que envolve a Ponte Preta hoje. Eu não sei nem como a gente não tem acesso, mas eu não consigo imaginar os treinamentos da Ponte. Como que eles devem estar sendo realizados. Se estão treinando, se não estão. Porque não tem... Será que esses caras estão treinando? Não sei. Sabe, treinando assim, eu digo, cumprindo religiosamente os horários e tal. Então realmente deve estar uma bagunça, uma balbúrdia lá nos bastidores do estádio Moisés Lucarelli. E o Márcio Zanardi, ele fala, quem tá bem aí pra jogar? Aí levantando, então tá, vocês vão pro jogo. Porque a Ponte não tem elenco. Então esse é o panorama, diante de uma equipe mais forte, diante de uma equipe que vive aí um bom momento, faz uma campanha de recuperação dentro da Série B, que é o Náutico, que conta com valores individuais, né? O principal deles, acho que o Jean Carlos, camisa 10. Chegou agora, recentemente. Chegou agora. É um cara que tem muita identificação com o Náutico, disputou uma Série A há pouco tempo com o Juventude. Então o Náutico, ele é o favorito. Acho que se colocar tudo em prática aí, ou tudo que tem feito nas últimas rodadas da Série B, tem tudo para levar para o Recife aí um bom resultado. Um panorama aí quase que inexplicável para o torcedor da Ponte Preta, o Fábio Scheibe. Qual será o ânimo do Márcio Zanardi também, né? A gente falou dos jogadores, tá? Até para escolher esses jogadores aí, quem está à disposição, imagine o ânimo do Márcio Zanardi também, promessas não cumpridas, né, Carlão? O Lupe trouxe aí também que o mesmo cenário do Paulista acontecendo no cenário da Série B, a gente pensava ser inimaginável isso, mas a Ponte comete o mesmo erro, tá pagando preço na tabela, pagando preço nas marcas negativas aí, infelizmente, que vão perdurar aí pro resto da vida na Ponte Preta como sendo um campeonato muito ruim e com os recordes negativos. O torcedor da Ponte tem que estar ciente disso, infelizmente não tem o que se fazer no momento, já que a diretoria não abre, né? Não abre conversas, não quer mudar isso, infelizmente a situação é muito vergonhosa para Ponte Preta, né, Carlão? Verdade, Fabião. 11h51, um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta já com a preparação do Guarani. Folga no fim de semana, mas muito trabalho porque o Bugre tem uma responsabilidade gigante, hein, gente? Segunda-feira o Guarani não pode deixar escapar a vitória contra o Ipiranga. CBN Esportes Campinas. Oferecimento Cortag, com você construindo o mundo.
Vem aí a maior corrida do interior de São Paulo. Nos dias 26 e 27 de setembro, a Corrida Integração toma as ruas de Campinas com caminhada, corrida kids e provas de 5, 10 e 21 quilômetros. Venha viver a experiência de participar da maior corrida do interior. Corrida Integração 2026. A sua maior vitória é a próxima. Oferecimento Supermercado Covabra. Compartilhando bem-estar a cada encontro. E Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Quem testa vai de Hyundai. E no Grupo Andretta, o desafio está lançado. Nós cobrimos qualquer oferta da concorrência para você sair de carro novo agora. É taxa zero em até 24 vezes e bônus incrível de até R$50 mil. HB20, Creta, Kona e Palisade, com condições que você não encontra em nenhum outro lugar. Aqui, a gente cobre qualquer oferta e garante o melhor preço da região. Corre para Hyundai Andretta e aproveite. Hyundai Andretta, novo ou seminovo, sempre a melhor escolha. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Entende você como ninguém. Iga Atacado. Há 60 anos, sendo referência em satisfação e economia. E na abertura do Campeonato Paulista Feminino de Vôlei, ontem nós tivemos a partida entre Barueri e Santos, Realizar Santos. E o Barueri venceu por 3-0 com parciais de 25-18, 25-8 e 25-20. Foi o primeiro jogo do Campeonato Paulista. A competição continua durante o final de semana e em breve também tem início o Campeonato Masculino com a presença do Vôlei Renata. E ontem também nós tivemos um encontro entre os representantes da Superliga Masculina, onde foram definidas as diretrizes do torneio e em breve a tabela vai ser divulgada. Nós cuidamos de cada detalhe. Nós temos harmonia. Nós fazemos juntos. Vem aí o Nós, o Núcleo de Oncologia e Saúde com pronto atendimento da Unimed Campinas. Unimed Campinas, entende você como ninguém. Confira as ofertas da semana no Iga Atacado e aproveite os preços especiais para abastecer a casa ou garantir tudo para o seu negócio. Arroz broto legal tipo 1, 5 quilos, R$ 24,98. Refrigerante Coca-Cola tradicional ou 0, 2 litros, R$ 9,49. Coxa e sobrecoxa de frango congelada, R$ 6,98 quilo. Amaciante IP Aconchego 5 litros, R$ 18,98. Corra, ofertas válidas até 17 de agosto. Iga Atacado, juntos abastecemos lares, negócios e sonhos. 11h55, Lupe, segunda-feira é decisão no Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani não pode deixar passar aí, precisa vencer o Ipiranga. Lupe, você esteve lá nos corredores do Brinco de Ouro? Hoje eu fui lá no Estádio Brinco de Ouro da Princesa porque o zagueiro Maurício Antônio, ele concedeu uma entrevista coletiva e foi uma entrevista bem legal. O Maurício fala bem, cara centrado, cara experiente e claro que nesse momento, que o Guarani atravessa uma fase ruim na Série C, mesmo estando no G8, quando eu digo fase ruim é porque a sequência dos últimos jogos não é uma sequência legal em termos de resultados. Mesmo assim, o Guarani, se conseguir uma vitória na segunda-feira contra o Ipiranga de Erechim, no Brinco de Ouro, dá um grande passo em busca da classificação. Só que essa questão de salário atrasado é um assunto que deixa o torcedor preocupado e liga um sinal de alerta. Só que isso não é um problema do Guarani. No bloco anterior falamos da Ponte, que também enfrenta problemas. O adversário da Ponte, o Náutico, Série B, também enfrenta problemas. O Goiás, hein, que até pouco tempo atrás estava disputando Série A de Campeonato Brasileiro, enfrenta problemas financeiros. Avaí, enfim, isso é um problema crônico. Santos, São Paulo, olha só, pulamos para a prateleira principal, para a Série A do Campeonato Brasileiro. Então isso é um problema crônico do futebol brasileiro. E eu perguntei para o Maurício Antônio como é que ele vê, na função de jogador, de atleta, esse problema que está atingindo o futebol brasileiro, se ele tem conversado com os jogadores, com amigos, para saber se isso é uma preocupação e de que forma esses problemas que o torcedor entende, mas a partir do momento que a bola rola, eles nem lembram disso, não se transforma em pressão para os jogadores do Guarani.
É muito complicado. Eu assim, procuro tentar entender o porquê disso ter acontecido. Eu acho que é mais a questão de sempre que entra uma pessoa responsável por um clube, né? Talvez eles pensem mais no presente e não no futuro, né? Então acaba fazendo contratos exagerados, né? Acaba metendo os pés pelas mãos para conquistar o título e deixar o nome marcado na história e deixa o problema para o futuro, né? Então quem assume essas coisas acaba se atrapalhando e como é uma bola de neve, então é muito difícil de resolver assim a curto prazo. E o que a gente tem que entender desde o começo, os jogadores, eles têm que começar a pensar em ter uma reserva financeira, né? É muito difícil você colocar na cabeça do jogador que ele tem que guardar um dinheiro, por causa que tem muita... O futebol é composto de muitas coisas, né? Muita vaidade, é muito holofote, às vezes você quer ter uma coisa que você nunca teve na infância, que você sonhou, então você acaba também se perdendo um pouco nesse sentido. De repente era uma boa ideia os clubes começarem a contratar um consultor financeiro para ajudar os jogadores dessa maneira, né? Porque de repente consegue ajudar num momento de crise como esse, né? Cara, a gente de repente pode atrasar o salário daqui 3 meses, então vamos trazer uma pessoa para ajudar o pessoal já se organizar, né? Acredito que para o clube não faria tanta diferença financeira, mas ajudaria muitos atletas e de repente não traria tanto esse desconforto, né? Em relação ao bolso de cada um. Mas eu não vejo isso se resolvendo agora no futebol brasileiro, vai ser muito difícil. Praticamente todos os clubes do futebol brasileiro estão passando por isso. E cabe a nós, os mais experientes, quem tem de repente uma condição financeira um pouco mais confortável, ajudar os atletas mais jovens, botar isso na cabeça, conseguir ajudar essa questão psicológica, né, para não entrar dentro de campo com esse pensamento, porque assim, quando o jogador tá fazendo ação ali com a bola perto dele, ele não pensa em mais nada. Mas quando a bola está longe, o cara traz esses pensamentos negativos ali. Então, o jogador tem que estar focado 100% na bola, 100% no jogo, na tática. Então, essa é a parte mais difícil, eu acho, de você controlar essa parte psicológica dos jogadores. A gente está trabalhando muito nos nossos pontos fracos, no que a gente vem errando. A gente vem cometendo muitos pênaltis, por mais que dê para questionar se é ou não é, a gente também está deixando algumas brechas para a arbitragem errar, né? Então, acho que a gente tem que ter um pouco mais de controle ali e fechar um pouco mais os espaços que a gente vem dando. Ter um pouco mais de discernimento também na abordagem dos lances, para a gente não cometer tantos pênaltis e não dar espaço para erro de arbitragem. E principalmente também de a gente conseguir concluir em gol as nossas oportunidades. Tá aí o zagueiro Maurício Antônio falando a respeito dessa questão aí. Acho legal esse pensamento. Legal. Contratar um orientador financeiro para os clubes, porque às vezes atrasa e aí precisa de um apoio e de uma ajuda. É muito legal, realmente, uma entrevista muito equilibrada, muito tranquila, do bom zagueiro, hein? Que chegou como reserva, hoje tomou conta da posição o Maurício Antônio. 12:01, já encerramos então, ficamos por aqui, CBN Esportes, a gente volta às 4h. Às 4 tem Arena e a partir das 7 da noite tem Futebol Globo CBN, tem Série B, tem Macaque Náutico. Valeu, gente, até às 4h.